Bom, acessaram um vídeo sobre os homens nômades de antigamente, como que eram. Aprender um pouquinho mais aí da diferença de nômades e sedentarização. Vamos agora para a página 18. Página 18, quem escreveu a história? Isso mesmo. Então, tem pessoas que contribuíram para nossa história, né? Que fez algo bom para, né, a nossa sociedade. Dentro da nossa família também teve alguém que deu início ali aos nossos laços sanguíneos, tá? Então nós temos ali todo um passado atrás. Então nós temos também uma história que alguém começou. Na nossa comunidade também tem alguém que começou a história na nossa comunidade, a história no nosso bairro, a história no nosso país, né? Então tem pessoas que deixam marcas, né? Igual temos também pessoas que deixam marcas na história da música, na história do futebol. Então, tem pessoas que têm raízes profundas, que deixam ali as suas experiências de vida e que para a gente serve como exemplo aquelas pessoas. Então, tem muita gente que fala assim, eu quero ser igual aquela pessoa ali, ó. Eu quero, então, igual quem gosta de jogar futebol, não vai se espelhar num jogador de futebol? Quem quer ser um ator ou atriz vai se espelhar no ator, numa atriz aí. Então, quem quer ser um médico vai se espelhar também num médico, tá? Então, cada pessoa se espelha em alguém que tem uma determinada ali experiência de vida, pessoas que faz algo bom para a nossa sociedade. E no nosso passado também tem pessoas que deixaram marcas, deixaram as suas raízes aí, que serve de exemplo para nós, que serve de superação para as nossas dificuldades, para a gente continuar lutando aí por dias melhores, tá? Vamos então fazer a leitura da página 18. Quem escreveu a história? Como você já aprendeu no capítulo anterior, nós, seres humanos, somos sociáveis, ou seja, vivemos em sociedade, seguimos as regras dos grupos sociais e da sociedade em que estamos inseridos. Desde que nascemos, começamos a escrever nossa história. Cada pessoa tem a sua, e o conjunto delas forma a história de uma sociedade ou de uma nação. Todos nós somos, de certa forma, autores da história do nosso bairro, da nossa cidade ou até mesmo do país onde vivemos. A história desses lugares com influência direta de pessoas comuns, como você, que entram na história como grandes pessoas. Nós estamos falando de pessoas que contribuíram para a nossa história. E na página 19, vem mostrando aí algumas fotos de pessoas, né, que contribuíram para a melhoria do nosso país. Então, essas pessoas aí, elas contribuíram de alguma forma, seja na política, né, sejam para o desenvolvimento do nosso país, seja pelos nossos direitos, né, para a gente ter uma tecnologia melhor. Então, elas contribuíram para a nossa história, né, a história da nossa sociedade. Então, vamos conhecer um pouquinho destes personagens que fizeram parte da história. Então, página 19, vamos então falar um pouquinho de quem foi Juscelino Kubitschek.
Então, na página 19, eu tenho aqui o Juscelino Kubitschek. Então, ele foi um grande presidente no ano de 1956 a 1961 e ele ficou marcado na história pelo desenvolvimento e construção da capital Brasília. Então, o governo de Juscelino Kubitschek, né, ele teve um grande desenvolvimento devido a ele fazer parte da construção de Brasília. Nós temos depois o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né, também foi um grande líder aí da Revolução de 1930. Ele também contribuiu muito, né, quando ele estava no seu cargo como presidente do Brasil. Então, ele fez a Companhia do Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Então, ele também criou várias áreas de infraestrutura para que o nosso país se desenvolvesse mais. O próximo nós temos aí Pedro Álvares Cabral, né? Também foi um comandante militar aí antigamente, né? Um grande explorador português, né? E acreditado como o descobridor do Brasil. Então ele também fez várias explorações aí para o nosso país. Depois nós temos aí o grande Zumbi de Palmares, ele que lutou pela liberdade, né, das pessoas negras, tá? Liberdade aí da escravidão, né? Também lutou, né, para que respeitassem a religião dos negros. Então ele foi um grande líder aí negro. Depois nós temos o Jean-Baptiste Debret. Ele foi o responsável por organizar, né, a primeira mostra pública de arte no nosso país. E ele quem desenhou a bandeira do Brasil. Então, referente aí à Academia de Arte, foi ele o grande fundador. Tarsila do Amaral, vocês já conhecem ela, né? Nos nossos livros aí de arte, né? Tem muitos desenhos da Tarsila do Amaral. Então, ela é uma artista plástica brasileira. Então, ela desenha desenhos maravilhosos, quer dizer, ela pinta, né? Os desenhos maravilhosos, tá? Então, ela é uma grande pintora aí da arte plástica brasileira. A princesa Isabel, ela foi conhecida por assinar a Lei Áurea. Então, ela ficou bastante conhecida por dar liberdade aí aos escravos, colocando fim da abolição escravatura no Brasil. E por último, nós temos aí o Dom Pedro II, que também foi imperador do Brasil. Ele também colocou aí o fim, né, na abolição do trabalho escravo. Bom, a professora falou um pouquinho aí da história desses grandes nomes que fizeram parte aí da história do nosso passado, tá? Então, são pessoas que contribuíram para que hoje, né, o nosso mundo seja um país desenvolvido, tá? São pessoas que enfrentaram grandes batalhas, tá? Grandes dificuldades e que conseguiram superar, né, essas dificuldades aí, né, com bravura. Vocês irão responder essa atividade aí. Essa daqui todos irão responder aí em casa. Por quê? Porque vocês irão escolher aí um nome de uma pessoa
Então, professora, eu quero escolher a Princesa Isabel. Então, vocês irão pesquisar sobre a Princesa Isabel e escrever aí embaixo um pouquinho dela, tá bom? Da história de vida da Princesa Isabel. Então, cada um vai escolher uma pessoa e escrever um pouquinho sobre esta pessoa, tá? O que essa pessoa fez para a contribuição aí do nosso país. Página 20. Na página 20, vocês também irão responder em casa, tá? Porque são respostas pessoais. Número 2. Na história do seu município, há alguma pessoa muito conhecida? Escreva o nome abaixo. Então, aqui, você vai também ter que fazer uma pesquisa sobre a cidade de Goiânia. Quem aqui em Goiânia é muito conhecido? Qual pessoa que fez parte da história de Goiânia? Então, você vai ter que pesquisar na internet aí, tá? Ou também pode ser que os pais, os avós saibam aí, né, quem fez parte da história de Goiânia, tá bom? Número 3. A sua história também faz parte da história do seu município. Preencha a linha do tempo com os fatos que você considera mais marcantes na sua história. Então, nós temos aí, tá? Um quadradinho aí. E vocês irão escrever aqui fatos importantes que fez parte da sua história, tá? Então, você vai escrevendo na ordem dos acontecimentos, tá? Primeira coisa, o que aconteceu de importante quando você era menor? Aí você foi crescendo, outra coisa importante. E assim você vai fazendo sucessivamente. Então, você terá que colocar aqui, ó, 5 coisas importantes que aconteceu com você no decorrer da sua vida. Número 4. O estudo de história é feito por meio de documentos e vestígios deixados pelas sociedades antigas, mas também é realizado através das histórias contadas pelos mais velhos. São as chamadas tradições orais. Você tem uma boa história para contar de algo que presenciou? Se sim, produza um pequeno texto narrando sua história. Capriche. Tá? Então, nós sabemos que os nossos avós, os nossos pais contam histórias que aconteceram no passado pra gente. Então, se você presenciou um fato de alguma história que aconteceu, você escreve aqui pra gente. Então, você vai pensar, aconteceu isso comigo, eu achei interessante, né? E eu sempre conto essa história para as pessoas. Então, você vai escrever esse fato importante aí, tá bom? Então, a página 19 e página 20 é para casa, tá bom? Vocês irão responder a página 19 e 20 em casa. Dando continuidade ao nosso conteúdo de história, vamos para a página 21. Vivemos juntos, mas somos diferentes. Olha só essa página aqui, tá? Quer dizer que a nossa sociedade, existem várias pessoas inseridas nelas, mas cada um tem o seu jeito, tem as suas características físicas, devido ao lugar de onde elas vieram, tá? Devido às suas genética, à sua família. Então, tudo isso faz com que o ser humano se forme uma pessoa diferente, tá? E ao mesmo tempo, nós somos iguais. Como assim, professora, iguais? Iguais porque todos nós temos os mesmos direitos. E somos diferentes
Porque somos diversificados, há uma miscigenação aí na nossa formação. Bom, nós temos aqui uma imagem de várias pessoas e essas pessoas, elas vêm de localidades diferentes. Então a gente percebe-se que tem pessoas aqui que são de determinadas regiões, de outros lugares, de outros países, tá? Então a gente percebe que há uma miscigenação de pessoas aqui. E que cada um tem a sua cultura e que nós devemos respeitar, né, a maneira de como elas são. Na página 21, nós temos aí o texto. Na sociedade em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas. Em um mesmo tempo, podemos ter contato com experiências e situações de cultura diferentes da nossa. Então, aqui nós também temos uma outra imagem de várias pessoas, cada um aqui com o seu jeito, tá? Então, nós temos aqui várias características físicas que são diferentes. A população brasileira, por exemplo, é muito diversificada. Diversidade essa que começou com a chegada dos portugueses em 1500. A essa variedade de cultura e etnias damos o nome de miscigenação, a qual promove uma grande riqueza cultural. E essas relações ajudam os historiadores a estudar nosso comportamento e atitudes em um tempo futuro. Cada pessoa é um ser único e as diferenças existirão em todo e qualquer momento histórico, pois nem todos pensam ou sentem as coisas do mesmo jeito. Com a chegada dos portugueses em 1500, os portugueses, eles foram casando com outras pessoas, tá? E pessoas de outras localidades e foi feito essa miscigenação, é uma palavra que é difícil de falar, né? De pessoas. Por isso que há essa diversidade, né? De culturas diferentes. Por quê? Porque cada um nasce em uma localidade, tá? Então, se uma pessoa do Brasil, né, vai casar com uma pessoa do africano, então eles vão ter filhos ali, né? Então esses filhos, eles podem puxar mais o lado da família africana ou pode ser que puxe mais o lado da família brasileira. Então vai haver uma miscigenação ali, né, dessas duas pessoas, tá? Infelizmente, tem muita gente que não aceita essa mistura de raças, né, e acaba tendo preconceito contra essa diversidade cultural que nós temos no nosso país, né? Graças a Deus, nós temos já leis, né, que combatem esse tipo de preconceito. Bom, a professora vai deixar um vídeo, tá? Falando um pouquinho sobre essa mistura de raças, tá? Vocês irão acessar o link e assistir o vídeo. Depois nós temos aí a página 22, 23 e 24 e 25. Bom, nós não vamos responder essas atividades agora, tá? Então, amanhã, lá na sala de aula, a professora vai falar qual que é de sala e qual que vai ser para casa, tá bom? Agora, todos irão responder a página 19 e 20. Então, livro de história, todos irão responder em casa a página 19 e 20, beleza? Então, história por hoje é só. Agora, nós vamos para o nosso livro de ética, a nossa terceira aula de hoje, ética.